Bem, povo abençoado, agora é por volta de 2h36. É por volta de 2h38 da manhã, aqui a hora em Amsterdã, na Holanda aqui, e nós vimos que hoje, 8 de agosto do ano de 2025, 8 de agosto do ano de 2025, e o Senhor falou de uma forma muito espantosa, de uma forma para espantar esta geração, que Ele está vindo novamente para glorificar os seus servos neste esforço frenético, neste esforço ininterrupto de atrair a atenção desta geração e fazer com que eles se preparem. Você vê o ciúme do Senhor, o zelo dele. Ele não quer que eles vão para o lago de fogo. O Senhor quer que todos eles entrem no reino da glória e tenham vida eterna com Ele na nova terra, na nova Jerusalém, no novo céu. Então, essa é uma intervenção muito séria. O Senhor vindo, lutando e revidando para ter certeza de que o pecado não vai vencer, para ter certeza de que o diabo não vai vencer, para ter certeza de que os reinos e sistemas deste mundo não vencerão, mas para que a justiça e a santidade vençam, para que o Messias vença, para que o reino do Deus Todo-Poderoso possa finalmente vencer. Então este é todo o programa que o Senhor estabeleceu para esta grande intervenção na terra nesta hora. É por isso que você vê aleijados andando, cegos enxergando, os mudos podem falar, surdos podem ouvir. Então, novamente, quando nós ouvimos de uma miríade de pessoas ligando através de toda a terra, eu não ouvi Junior Longo de Camarões, de onde nós viemos recentemente, mas eu ouvi Joseph Unga e professor Macuengo e todos que ligaram, que o Senhor os abençoe. Então o Senhor está vindo para despertar uma geração. O Senhor está dizendo: o tempo esgotou, vamos estar em retidão com Ele, vamos corrigir os nossos caminhos, vamos agora nos preparar, independentemente do que você fez ontem ou há 2 minutos atrás, mas você tem uma oportunidade real aqui de agora se preparar bem, mudar o seu destino ao ouvir o que o Senhor está dizendo. Então você viu o Senhor exaltando a vigilância espiritual, que as pessoas precisam estar vigilantes. Esta geração precisa estar vigiando por causa das profecias que eu dei da guerra de Gaza, a guerra com o Irã, as profecias que eu dei sobre Israel, centralizou Israel no epicentro dos noticiários globais, no centro da terra. As discussões de Israel agora estão no centro da terra, nas transações da terra, dos acontecimentos da terra. Israel está nos noticiários 24 horas por dia, 7 dias por semana, desde que eu dei aquela profecia no ano de 2020, em 26 de julho, em uma transmissão global. Mísseis estão vindo, guerra está vindo a Israel, e então o seu cumprimento, quando ela se cumpriu finalmente, e a guerra em Gaza rompeu, a guerra no Irã rompeu, as coisas mudaram lá. E o Senhor diz que quando você olha a cena em Gaza agora e você olha as imagens de Israel em vista das nações da Europa que querem reconhecer o Estado palestino e eles querem fazer isso e aquilo, então nós estamos nos movendo para um tempo quando o Senhor agora está voltando a sua atenção para Israel, para libertar Israel, para salvar Israel. Então, para a Igreja de Cristo, o Senhor essencialmente está dizendo que o tempo esgotou. E nós vimos que em todas as visitações e todos os anúncios globalmente no qual o Senhor nos envolveu, o Senhor está dizendo vigilância, vigilância, preparação. E eu disse para vocês na última sessão, na primeira sessão que nós tivemos, que o Senhor espera que a igreja agora seja caracterizada por vigilância, alerta, desperta, sóbria, prontidão, preparação, vigilância, estando de guarda.
E estando em guarda também para proteger-se a si mesmo contra tentações, contra os planos do inimigo. Nós lemos em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, as armadilhas de Satanás. Que nós precisamos estar espiritualmente alertas e também estarmos cientes de quais são as áreas de fraquezas que nós temos para que possamos bloqueá-lo. Talvez hoje você seja fraco nisso, mas depois de ouvir isso, amanhã nós esperamos que você feche essa brecha. E estamos vendo que estar de guarda e em vigilância também significa estar em vigilância com o teu coração e mente, com aquilo que você come com seu coração e a sua mente, que você esteja vigiando contra falsos ensinos, falsos profetas, falsas doutrinas, falso evangelho, tudo que possa contaminar e poluir o seu coração. Não apenas vigilância a respeito da vinda do Messias e dos futuros eventos, mas até mesmo aqui, agora, todos os dias. Aquilo que você expôs os seus olhos quando você desligou a TV. Você desligou. Desde que nós viemos aqui, eu estou seguindo a profecia de Israel muito, como os desenvolvimentos estão acontecendo em Israel, mas eu decidi que eu não vou mais ligar na CNN, não vou ligar mais a TV. Eu não quero mais ligar a TV. Há um tempo quando você apenas liga porque você quer saber o tipo de país que você vai entrar. Você quer saber o que você provavelmente encontrará lá. E eu disse, não, eu não vou fazer isso. Então, vigilância envolve até mesmo desenvolver vigilância, estar de guarda, estar alerta, sóbrio, com a mente sóbria, fazendo as tuas escolhas. E entretanto, o Senhor do outro lado, Ele diz que a razão pela qual Ele está soando essa advertência globalmente através do tempo é por causa dos perigos de serem achados despreparados, serem achados não prontos. Os perigos, as consequências horrendas de sermos achados despreparados, quando esta voz soou, e então o Messias terá levado a igreja e você foi achado despreparado e ficou para trás. As horrendas consequências disto. E o Senhor está dizendo que você não precisa ir a nenhum lugar, porque a Bíblia está cheia de exemplos de pessoas e de grupos de pessoas que foram encontrados não vigiando, despreparados, não alertas, não prontos. Em 1 Samuel, capítulo 30, o livro de 1 Samuel 30, versículos 16 e 17, ele diz o seguinte. 1 Samuel, capítulo 30, versículos 16 e 17, ele diz o seguinte. Ele diz, a escritura aqui que é sinônimo com 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículos do 1 ao 11, similar também a Mateus 24, do 36 ao 44, o dia e a hora não são conhecidos, os perigos de serem achados despreparados. 1 Samuel 30, de 16 e 17, ele diz, aquele homem, aquele servo, aquele escravo que eles encontraram abandonado, eles alimentaram ele quando ele estava forte, agora ele conduziu Davi até lá embaixo e lá estavam eles espalhados pela região, comendo e bebendo, festejando e se alegrando muito por causa dos muitos bens que eles haviam tomado da terra dos filisteus e de Judá. Lembre-se que eles tinham carregado as esposas de Judá, mas as crianças e todas as coisas, as comidas, tabule, tudo, falafel, e eles carregaram a comida também, e as esposas e os filhos, as crianças. Então eles estavam agora celebrando lá. E no versículo 17 ele diz, Davi os atacou no dia seguinte, desde o amanhecer até a tarde, e nenhum deles escapou. Esta é uma declaração que deve realmente agarrar, chamar tua atenção, de que o arrebatamento da igreja é o grande escape, é o dia do grande escape. E nesta cena, este retrato que o Senhor está pintando aqui, a respeito da importância e dos perigos de serem achados despreparados e a importância da preparação. Ele diz, a Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que não se prepararam
prepararam e as consequências foram inacreditáveis, irreversíveis. Porque ele diz aqui muito claramente que eles achavam que aquele perigo estava muito longe. Judá, a terra de Judá era muito longe. Então, ninguém poderia nos seguir. Você já tinha chegado muito longe. E eles espalharam o seu saque. As mulheres que vieram com as crianças começaram a tocar música, bebendo, dançando e comendo. Em outras palavras, o Senhor está dizendo que no momento que você começa a sentir que o perigo está longe, então é quando repentinamente virá sobre você. O Senhor está enfatizando e exaltando a importância da vigilância, da preparação, da prontidão. Mas Ele não falha em dar exemplos na Bíblia de pessoas que foram achados despreparados, não prontos, não alertas. Você sabe muito bem que todo o cenário que o Senhor está descrevendo aqui, nas cidades antigas do Oriente Médio, na Terra Prometida, onde eles construíam muros ao redor das cidades, construíam torres centrais e o vigia ficava sentado lá na torre central da noite inteira. E o vigia tinha que ter certeza que ele não dormiria vigiando as colinas para ver se haveria alguma poeira, algum cavaleiro no horizonte, dia e noite, para que ele pudesse alertar as pessoas da cidade para que eles não fossem destruídos. Este é todo o retrato que ele está retratando aqui. Os perigos de ser achado despreparado, desprevenido, não alerta, não preparado, é total destruição. Então você vê este exemplo aqui, que Davi perseguiu os amalequitas e ele os matou todos. Por quê? Porque eles estavam adormecidos. Eles achavam que já tinham chegado e não havia nenhum perigo vindo e podiam se divertir. Este é exatamente o lugar onde esta geração presente está e a igreja também está. Eles não têm percepção do perigo que está vindo, de que a qualquer momento o Messias pode levar a igreja e a destruição sobrevirá a eles de forma inacreditável. Nós vimos outro exemplo, o rico tolo em Lucas capítulo 12, do 16 ao 21. O rico tolo, que foi achado despreparado, eles disseram, nesta noite pedirão a tua alma. O terceiro grupo são os dias de Noé, a geração de Noé, que foram achados despreparados e foi inacreditável o que aconteceu com eles. A geração de Noé. Noé soou o alarme por 120 anos. Isto é inacreditável que qualquer pessoa pudesse ter falhado em dar atenção a ele. Eles zombaram dele, riram dele. Nunca tinha acontecido aquela quantidade de chuva. Então, por que este cara está tão louco? De onde veio essa loucura? Não chove muito aqui. E ele está construindo um barco na terra seca, no centro. Não é nem mesmo perto da praia do mar. E você vê, no livro do Gênesis, capítulo 7, versículo 16, ele diz: os animais que entraram foram macho e uma fêmea de cada ser vivo, conforme Deus ordenara a Noé. Então o Senhor fechou a porta. Versículo 17, ele diz: 40 dias durou o dilúvio sobre a terra. E à medida que as águas aumentaram, elas levantaram a arca de Noé acima da terra. E as águas subiram e prevaleceram sobre a terra. E a arca flutuava na superfície das águas. As águas dominavam cada vez mais a terra. E foram cobertas todas as altas montanhas debaixo do céu. Tudo debaixo do céu foi totalmente inundado e coberto. As águas subiram até quase 7 metros acima das montanhas. Mais de 7 metros. Todos os seres vivos que se movem sobre a terra pereceram. Aves, rebanhos, animais domésticos, animais selvagens, todas as pequenas criaturas que povoam a terra e toda a humanidade, todos morreram.
Tudo que havia em terra seca e tinha fôlego nas narinas, que vinha do Senhor nas suas narinas, morreu, pereceu. Todos os seres vivos na face da terra foram exterminados, tanto os homens como os animais, grandes e animais pequenos, que se movem rente ao chão, e as aves do céu foram exterminados da terra. Só restaram Noé com aqueles que estavam na arca. A Bíblia não falha em apresentar exemplos de pessoas que falharam em vigiar, falharam em estar preparados, falharam em se preparar. Davi, ele agarrou os amalequitas e os passou ao fio da espada. Ele disse, e nenhum deles escapou, a não ser aqueles que já estavam prontos para escapar. Se os amalequitas tivessem colocado alguém para vigiar as colinas, para ver Davi vindo, eles teriam sobrevivido. O rico tolo, ele vivia para o aqui e agora. Ele teria entrado no céu se ele tivesse colocado em perspectiva a mortalidade desta vida, contemporária a esta vida, com grandes estoques de farinha e de grãos. A geração de Noé. Ló, em Sodoma e Gomorra, o povo de Sodoma e Gomorra, a geração de Ló, foram achados despreparados e foram destruídos. Esaú, no livro do Gênesis 25, vou ler Gênesis 25, versículos do 29 ao 34, ele diz o seguinte, ele diz, certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou do campo, faminto e muito fraco, débil em espanhol. Ele disse a Jacó, rápido, dá-me um pouco deste ensopado vermelho, porque eu estou faminto. Eu estou faminto. E ele falou, o ensopado vermelho. Ele viu o ensopado vermelho e disse, veja, eu estou faminto, eu estou morrendo de fome. É por isso que ele também foi chamado Edom. Versículo 31 de Gênesis 25, ele diz, Jacó respondeu, primeiro venda-me o seu direito de primogenitura. Veja, eu estou prestes a morrer, disse Esaú. De que me adianta a primogenitura? No versículo 33, então Jacó disse, primeiro jure. Então ele fez um juramento, vendendo o seu direito de primogenitura a Jacó. Então Jacó deu para Esaú uma parte, não tudo, um pouco de pão e uma parte do ensopado de lentilha. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Então Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. Ele renunciou. Olha o que acontece agora. O rei veio de Jacó. Ele vendeu. Ele não viveu dentro do contexto do futuro, Esaú. Ele não viveu. Por causa dos prazeres temporários, pelos confortos dessa geração. Eles venderam seus direitos de primogenitura. É isso que o Senhor está dizendo. Que a Bíblia está cheia de pessoas que nunca viveram no contexto do amanhã. Nunca se prepararam para o amanhã. Não é de admirar que ele diz que, por favor, será que você poderia descer dos arranha-céus do Tennessee? Você pode descer dos arranha-céus da Universidade Vanderbilt, no Tennessee, dos Harvards deste mundo, dos Cambridges, das universidades top de Singapura. Você realmente pode descer das maiores e mais elevadas universidades da China. Universidade de Beijing, Wanjin. E sair daquelas torres de inteligência artificial, programação de computadores, as superinteligências, e descer lá no chão e ajoelhar-se. Ele quer que vocês olhem para as formigas e vejam como elas executam a sua vida, para que você possa receber um pouco de sabedoria.
A formiga vive em perspectiva e dentro do contexto do amanhã. Os israelitas no deserto, vocês viram, eles não se prepararam, faltou-lhes a preparação. Faltou-lhes a fé para seguir a Deus, para obedecer a Deus. Isto prolongou o deserto, 40 anos. As virgens tolas em Mateus capítulo 25, do 1 ao 13. Elas não se prepararam. Elas não tinham vasilhas de óleo. Elas foram infiéis. O servo infiel que você vê no livro de Mateus 24, 45 até o 51, o servo infiel. E é por isso, quando o Senhor está falando a respeito da igreja em Laodiceia, Apocalipse 3, do 15 até o 20, ele está falando a respeito da despreparação que iria caracterizar a igreja desta era, neste tempo na história da igreja. E entretanto, para aqueles que se preparar, a família de Noé, José no Egito, juntando grãos para o futuro, estocando-os em grandes silos e armazéns. Eles sobreviveram. A Bíblia não fala em apresentar exemplos de pessoas que não se prepararam. Isto é impressionante, povo abençoado, que esta geração tem vivido como se as vidas deles na terra nunca fossem acabar. Eles estão vivendo sem considerar quão temporária é a vida e os prazeres que eles estão tendo nesta vida. Ai, a natureza temporária da vida nesta terra. É por isso que nós estamos indo globalmente de nação em nação, de um fim da terra até o outro, gritando para o homem que, veja, esta vida é temporária, ela está prestes a acabar. Foque na eternidade, foca na glória, foca no reino vindouro. E nós sabemos muito bem que quando Deus criou o homem, é claro, em Gênesis capítulo 2, capítulo 1, capítulo 2, você vê que no capítulo 2, 16 e 17, Deus está vivendo com o homem na vida eterna, na eternidade, eternamente. E ele está apresentando Gênesis 2, 16 e 17, a lei exata de Deus, a exatidão da lei da vida eterna. Se você não tocar naquela árvore, você viverá para sempre. E em Gênesis 3, 6, o homem cai, ele desobedece. Gênesis 3, 19, a morte vem. Gênesis 3, 23, 24, a porta é fechada. A mortalidade chegou, a temporariedade da vida na terra chegou. E é por isso que nós estamos gritando o reino vindouro, o Messias que está vindo para cada nação, para que eles possam saber que esta vida está prestes a acabar. Esta vida é temporária. No livro de Isaías, capítulo 40. Isaías, capítulo 40, do versículo 6 ao 8. É impressionante que nós temos amanhã uma grande conferência nesta manhã, nesta noite. Entretanto, neste tempo, o Senhor está dando tudo isto aqui. Isaías, capítulo 40. Versículos do 6 ao 8, ele diz o seguinte, ele diz... Uma voz diz, clame, e eu pergunto, o que hei de clamar? Ele diz, você clamará que todo homem é como a erva, e todas as suas glórias, sua prosperidade, as suas conquistas, a sua infidelidade, os seus avanços, é como as flores da erva. A erva seca e as flores caem, porque o hálito do Senhor sopra sobre eles, significando que essa natureza temporária da vida, mortalidade, o dia quando o homem tem que morrer, é por isso que você tem que focar na eternidade, na vinda do Messias. Vida temporária é o desígnio divino de Deus, cuja intenção é atrair o homem para a eternidade com Deus. E ele diz que porque o hálito do Senhor sopra sobre eles, então certamente o homem é erva, a erva seca e a flor cai. Mas a palavra do nosso Deus, Yahweh, permanece para sempre. Quão maravilhoso que o Senhor já nos mostrou o que é que permanece para sempre. Então,
em todas estas visitações, em todas estas visões nas nações, você vê que o Senhor está chamando, o Senhor está fazendo um anúncio de que o Messias está vindo, o reino de Deus está vindo. Vocês precisam se preparar agora. Esta vida é temporária, esta vida tem um fim. E vocês viram a escritura que eu li para vocês lá? Eu mencionei, não li, Gênesis 3:19. Do pó você veio, ao pó voltará. O Senhor simplesmente está fazendo uma conexão do pecado e a origem da vida temporária aqui. Que o pecado foi a origem da morte, temporário aqui. É por isso que nós precisamos focar agora na eternidade. Expulse o pecado e foque nos valores eternos. O Senhor está dizendo que nós precisamos viver a nossa vida em consciência, muito conscientes de que esta vida pode acabar hoje. Você pode morrer nesta noite dormindo, você poderia ter um acidente e morrer, você poderia viver por alguns anos mais, mas ainda assim em algum ponto, quer seja 110, você vai ter que sucumbir. E é por isso que o Senhor está anunciando para esta geração que há uma promessa da vida eterna, que o efeito do pecado limitou a vida nesta terra e trouxe a morte. O pecado é a morte, a vida encurtou a vida temporária. E o Senhor está provendo vida eterna. Ele está dizendo, há uma promessa porque Cristo veio. Ele apareceu na cruz e ele ressuscitou, como nós vemos em 1 Coríntios capítulo 15. No livro de 1 Coríntios capítulo 15, olha o que ele diz, do versículo 51. Ele diz o seguinte, a partir do 50, novamente no versículo 50 ele diz, isto vos declaro, irmãos e irmãs, que a carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem aquilo que é perecível herdar o imperecível. E eu disse para vocês muito claramente que ele está se referindo a esta imperecibilidade, esta imortalidade, esta eternidade que está vindo. E ele diz, irmãos e irmãs, ele está falando a respeito da família de Deus, a família do Senhor que você vê em Hebreus 2:11, a família de Deus que você vê no livro de Gálatas 6, versículo 10, e os valores daquela família, os membros daquela família que vivem em justiça, vivem em santidade, vivem em fidelidade com o Senhor, em retidão diante do Senhor, no temor de Deus, eles têm uma identidade, eles têm um nome, o nome deles é nomeado, eles têm um caráter, um nome, eles têm um caráter transmitido pelo Pai deles, atributos transmissíveis de Deus, santidade, temor de Deus. É uma igreja separada, não é o mundo em geral, não mesmo. E ele diz claramente aqui que Jesus veio e ele destruiu a morte. Esta é a promessa da vida eterna, que vem muito viva e muito claramente quando nós anunciamos para esta geração que esta vida é temporária, é mortal. E o outro lado desta moeda, nós essencialmente estamos dizendo que é a promessa da eternidade, porque o Messias veio por esta razão, porque esta vida é temporária e a morte destruiu o homem. Por esta razão agora tem essa grande porta da promessa da eternidade. Cristo apareceu, ele apareceu com a cruz, ele apareceu com o poder da ressurreição. E ele diz aqui, 1 Coríntios 15, eu vou ler, continuar lendo, e ele diz, a partir do versículo 51, eis que vos digo um mistério, que nem todos dormiremos, mas seremos todos transformados. Veja a promessa da glorificação e da ressurreição no arrebatamento. E ele diz que isso acontece em um flash, em um abrir e fechar de olhos, exatamente ao soar da última trombeta, esta glorificação que nós vimos que acontece, a promessa da eternidade com Deus, a vida eterna. Quando nós pensávamos que a morte havia destruído toda
toda a humanidade, então ele apresenta a promessa do arrebatamento, a promessa da glorificação, a promessa da vida eterna. Ele diz: pois a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e todos seremos transformados, porque o que é perecível deve ser revestido de imperecibilidade e o que é mortal revestido de imortalidade. E ele diz: e quando o que é perecível se revestir de imperecibilidade e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, que a morte foi derrotada, a morte foi aniquilada, a morte foi tragada na vitória. Esta é a promessa com a qual o Senhor nos enviou através da terra, para anunciar que quando você viu o que o pecado fez, as consequências do pecado, como que o pecado impactou a vida humana nesta terra, limitou a vida do homem, tornou-a muito curta, tornou a vida miserável, com dor e tristeza, lágrimas e morte. Então, deste lado, o Messias veio com vida eterna. Cristo apareceu na cruz com a vida de ressurreição. Ele derrotou a morte. E ele está dizendo que agora nós precisamos viver a nossa vida dentro deste contexto. Nós precisamos ser capazes de centralizar a vida eterna, os valores eternos, a justiça, santidade, agradar a Deus, temor de Deus, separação. Há uma miríade deles, focando naquelas virtudes eternas que caracterizam a família de Deus no céu, que caracterizam a vida eterna. E ele está dizendo que ao fazer isto, quando ele nos envia através do globo, com visitações, e em outras palavras, fazendo visitações monumentais e históricas, glorificação, transfiguração, e todos estes aleijados andando, cegos enxergando, surdos ouvindo, o propósito é chamar a sua atenção. E para enfatizar para você que este mundo não é o nosso lar. Todos estes milagres estão anunciando a vinda do Messias, a vinda do reino de Deus, o eterno reino. Este aqui é temporário. É por isso que em João capítulo 14, do 1 ao 3, ele diz que ele está indo para a casa do Pai para preparar um lugar para você. E quando ele fizer isto, ele espera que você também prepare o mundo. A grande comissão de Mateus 28, 19 ao 20. Então ele vem e leva você para estar com ele dentro do céu, enfatizando para você que aqui não é o nosso lar. Então por que a igreja está acomodada aqui? Apocalipse capítulo 21, dos versículos 1 a 4, ele fala a respeito deste novo céu, da nova terra, da nova Jerusalém, o lugar onde não haverá mais pranto, nem choro, nem pecado, nem morte, nem enfermidades, nem lamento, nem dor. Isto é tudo que o Senhor está apresentando aqui. Enquanto esta vida é tão temporária, Tiago, capítulo 4, 13 e 14, ele diz: o que é a sua vida? A sua vida é como um vapor, como um sopro. Ele sopra e então desaparece. Enquanto ele diz que a vida é tão curta assim e desaparece, então ele agora nos enviou para dizer para vocês que o reino de Deus está vindo, o reino eterno, eternidade com Deus, para que o homem agora possa focar na eternidade. Isso é poderoso, em face da perecibilidade desta vida, para que a humanidade agora volte, dê meia volta, que este seja um ponto de retorno para voltar para o seu Criador.
Essa é a razão real pela qual nós estamos correndo para cima e para baixo e agora fizemos uma parada em Amsterdã para fazer o glorioso anúncio da gloriosa vinda do Messias. No livro dos Salmos 37, versículo 29, ele diz, Salmo 37, 29, ele diz, os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. E ele diz isto também em Mateus 5:5. Mateus capítulo 5, versículo 5, ele diz a mesma coisa. Ele diz o seguinte, em Mateus capítulo 5, versículo 5, ele diz que bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Ele está falando da nova terra, do novo céu, da nova terra, da nova Jerusalém. Ele está dizendo que o lar eterno dos justos. Vocês se lembram daquela visão quando ele me mostrou a nova Jerusalém? E então por vós ele disse, o lar eterno dos justos. Ele está dizendo que agora mesmo, enquanto nós vamos por todo o mundo com sinais e maravilhas para afirmar que o céu está falando, Yahweh está falando, Jeová está falando, Deus Pai está falando, o Senhor Deus está falando, afirmando e testificando com sinais e maravilhas. Ele está dizendo, esta é a mensagem que ele está transmitindo para você. Ele está dizendo, o lar eterno dos justos, onde a vida será eterna, aqui é temporário. Ele está dizendo que esta é a esperança para a eternidade. E isso deve ser uma motivação enquanto nós vemos aleijados andando, glorificação, a nuvem de Deus vindo. Isto deve te motivar que, uau, o reino vindouro está aqui. Quando os aleijados andam, os cegos enxergam, ouvidos surdos ouvem, como vocês verão brevemente. Então isso deve te motivar que, uau, há um reino perfeito, onde não haverá dor, nem enfermidade, nem deformidade, nem deficiência. Te motivar agora a procurar por ele, ter um desejo santo por ele, anelar por ele. E ele disse, isto deve te fazer ser santo, ser justo, ter o temor de Deus, viver uma vida separada, pedir para o Espírito Santo vir e habitar em você e te encher. E isto se torna uma garantia daquele reino vindouro. Porque no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, 2 Coríntios, capítulo 4, ele diz o seguinte, 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 16 em diante, ele diz o seguinte, ele diz, portanto, nós não desanimamos. Portanto, nós não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a nos desgastar, entretanto, interiormente estamos sendo renovados. Estamos sendo construídos dia após dia. Então, a nossa leve e momentânea tribulação, sofrimentos, tribulações nesta terra estão alcançando para nós uma glória eterna, que traz para nós um peso de glória muito mais excelente. Portanto, fixamos os olhos não naquilo que vemos, mas naquilo que não se vê, aquilo que está vindo. Pois o que se vê é transitório, é mortal, perecível. E aquilo que está vindo, aquilo que não é visível, é eterno, por favor. Esta é toda a narrativa, a mensagem que o Senhor está transmitindo para vocês. Ele está dizendo a eternidade, o lar eterno dos justos está acenando para você. Em Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, ele diz que ele colocou esta eternidade nos corações de todos os homens, que eles deveriam correr para ela, desejá-la.
Ninguém pode mentir que eles não têm perspectiva da eternidade e que eles não têm nenhum sentido da eternidade, de forma nenhuma. Ele disse que ele a colocou nos corações de todos os homens, a eternidade, eternidade. Portanto, o Senhor está dizendo que agora isto já deveria estar claro para o homem. Esta vida temporária, a morte, a dor, as enfermidades, o choro, o lamento, as deficiências. Isto realmente deve trazer diante de vocês as duas fases da vida que existiram no jardim, que antes da queda no pecado havia vida eterna lá. Não havia morte. Na verdade, a primeira morte nós vemos em Gênesis 3:21, quando Deus sacrifica o cordeiro para cobrir o homem pecaminoso. Mas antes daquela queda, havia vida eterna. É por isso que ele disse, se você não tocar daquela árvore, você viverá para sempre comigo. Mas quando o pecado veio, realmente modificou e afetou a experiência humana nesta terra, a vida humana nesta terra. E você vê muito claramente, Gênesis 3:6, a queda, Romanos 6:23, a queda, e agora o salário do pecado, Romanos 5:12, que o pecado e a morte atingiram o DNA de todas as pessoas que nasceram de mulher. Então, isto faz a vida nesta terra curta. Então, nós precisamos viver como as formigas, pensando no futuro, planejando o futuro. Nós precisamos saber que os nossos dias estão contados. Portanto, em Mateus 6:19 e 20, nós precisamos começar a entesourar os nossos tesouros no céu. Mateus 6:33, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Colossenses capítulo 3, do 1 ao 7, ele diz, portanto, foque no céu. Mantenha o seu coração e a sua mente lá em cima no céu, onde o teu Salvador, o teu Criador está. Onde está a tua vida? 2 Coríntios 5, do 1 ao 8, ele diz, quanto esta estrutura temporária for diminuindo e desaparecer, quando você parar de viver nela, então agora você está em glória com o Senhor. Então esta é a esperança da vida eterna. E ele exalta e ressalta o tesouro que é o Messias, o Salvador. Ele enfatiza o pecado, porque quando a morte veio, e então agora o Messias apareceu. Se ele não aparecesse, onde nós estaríamos? O Messias aparece. Esta mortalidade, a vida temporal que você vê aqui, que penetrou no homem. O homem se absorveu nela. E eles estão morrendo e as pessoas estão indo para o inferno todos os dias. Em Amsterdã, aqui, ele diz, não mesmo. Isto tem que ser capaz de enfatizar para nós o fato de que as pessoas morrem diariamente. Esta vida é temporária, enfermidades, cânceres, tudo. Isto deve enfatizar para nós o tesouro do Messias. Isto deve nos fazer focar na eternidade, no reino mais duradouro, o lar eterno dos justos, a esperança da vida eterna. E é por isso que quando esta morte engoliu o homem, então o Messias aparece em João capítulo 11, 25 e 26, ele diz o seguinte, João capítulo 5, 25 e 26, ele diz, Jesus disse para Marta, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que crê em mim e vive, crendo em mim,
jamais morrerá. Você crê? Então Jesus agora vem aqui e faz uma declaração tão monumental, a maior declaração de todas, que quando a morte engoliu a terra inteira, caracterizou a experiência humana nesta terra. Então, repentinamente, Jesus dá um passo à frente e manifesta uma autoridade tão poderosa, uma autoridade inacreditável, trazendo esperança para o homem mortal. Em outras palavras, demonstrando o seu poder, o poder para ressuscitar. E não somente para ressuscitar, Deus está dizendo, Jesus está dizendo, que Ele é a essência da vida. Ele mesmo é a essência da própria vida. Ele tem a vida. Ele é o Filho de Deus. E Ele é a fonte da vida. Ele é Deus. E todo aquele que nele crê tem esta garantia da vida depois desta mortalidade, a vida eterna. E por que então esta geração não se preparou? Ele diz, a formiga. A formiga é uma grande mestra. A formiga não tem pastor. A formiga não tem supervisor. Não tem bispo sobre ela. Não tem arcebispo sobre ela. Mas a formiga está sempre se preparando para o futuro. Você vê elas arrastando uma bagagem quase 1000 vezes o tamanho dela. E elas estão suando, algumas vezes elas se viram de costa e arrastam pelas pernas traseiras, elas puxam de marcha ré e suam. Elas trabalham duro pelo futuro. No verão, elas juntam a colheita. E, entretanto, esta geração, eles têm os pastores, eles têm os seus líderes de grupos de prestações de contas, guiando-os todos os dias. Eles têm os cultos do meio da semana em suas casas, guiando-os todos os dias. Pastores no meio da semana. Eles têm os pastores sêniores na igreja, guiando-os todos os dias. Eles têm o bispo sobre aquele pastor, um bispo presidente. Eles têm o supervisor regional sobre aquele bispo. E então, eles também têm agora. Eles têm o arcebispo adjunto sobre aquela área. E eles têm o arcebispo sênior supervisionando uma vasta área. E então, eles agora têm o arcebispo ele mesmo, o sênior. Eles têm eméritos 1 e 2. E eles têm o supervisor geral agora sentado sobre todos eles. Eles têm os profetas de Deus enviados do céu para alertá-los. As formigas não têm o supervisor. Elas não têm o profeta de Deus enviado para elas. Mas elas se preparam para o futuro. Preparação, justiça, santidade. Vivendo a vida com a natureza mortal do homem. Com a mortalidade do homem em sua mente. De que esta coisa aqui é temporária. E ele diz em Hebreus capítulo 9, enquanto eu termino, Hebreus capítulo 9, no livro de Hebreus capítulo 9, versículo 27, que a morte é simplesmente uma porta para o juízo. Isto é inacreditável, que os homens devem viver as suas vidas, e a ênfase deles deveria estar na morte e no juízo. Que depois disso tem o juízo. O que eu vou fazer? Como que eu vou me apresentar? Hebreus 9, 27, ele diz o seguinte. Ele diz, assim como ao homem está destinado morrer uma única vez, e depois disso encarar o juízo. Ele diz que nós devemos viver nesta terra com isto em nossas mentes, que esta vida é temporária, há morte. Depois disso, há juízo, prestação de contas, avaliação.
Nós vemos isto em 2 Coríntios 5:10, que cada um, até mesmo no céu, você tem que aparecer e dar contas, prestar contas. Então o Senhor está dizendo, já que nós sabemos que esta vida é temporária, as pessoas morrem. Vocês sabem, vocês perderam parentes. Ele está dizendo que, entretanto, nós, os crentes, não devemos lamentar como o resto da humanidade que não tem esperança, mas nós temos esperança. E ele está dizendo que há somente 2 destinos. E o Senhor agora está tentando abalar, está tentando abalar o mundo, para que a maioria possa entrar na vida eterna, não no lago de fogo. Deus, em Ezequiel 33:11, Ele realmente quer que você entre na vida eterna. Ele quer que você passe a vida eterna com Ele no céu. Porque Ele diz que Ele não tem prazer na morte do ímpio. Ele é compassivo. Ele é misericordioso. Ele não gosta quando você perece. E Jesus veio dentro daquele contexto, então, e venceu a morte. E é por isso que, se você ler Romanos capítulo 6, versículos do 1 ao 4, você vai ver que até mesmo vocês estão sendo convidados aqui para compartilhar da vitória de Jesus, para que vocês também possam vencer a morte. E o Senhor está advertindo que a morte espiritual é a pior. Se você tiver tempo para ler Apocalipse, capítulo 20, do 11 ao 15, Apocalipse 21, versículo 8, esta é a segunda morte. É a morte eterna. Você morre eternamente todos os dias. Você é atormentado eternamente todos os dias. O fogo é todos os dias, eternamente. Não tem intervalo, não tem descanso. E entretanto o Senhor está dizendo, você não tem que entrar no céu sozinho. Você precisa sair e evangelizar esta verdade de que o homem é como a erva e que o Messias está vindo. Vamos focar no reino de Deus, que o pecado e a morte foram aniquilados pelo Senhor, e que você agora pode participar da vida eterna, que o céu e a vida eterna estão esperando por você. Vocês, os crentes em Cristo. Então vocês precisam viver a sua vida na terra, focando no céu e na vida eterna. Aqueles que querem receber Jesus, repitam depois de mim. Diga, poderoso Senhor Jesus. Senhor, eu sei que Tu anunciaste a vinda do Messias, e eu te peço, meu Senhor, para me ajudar, para que eu possa ajustar a minha vida para andar de acordo com a vinda do Messias, que eu possa ser justo e santo e ter o temor de Deus. E ser justo, Senhor, para que eu possa estar vigiando, alerta, preparado e pronto, de guarda, vigilante e expectativa, para que quando aquele dia aparecer eu não seja envergonhado. Senhor, eu te recebo no meu coração nesta noite, como meu Senhor e Salvador. E eu te peço, meu Senhor, para me sensibilizar para a iminência da vinda do Messias, e para guardar o meu coração dos falsos ensinamentos, falsas profecias, falsas doutrinas, falsos apóstolos, falsos profetas e falsidades que desviam a humanidade do caminho de Deus. Ajuda-me, Senhor, e encha-me com o Espírito Santo, meu Pai. No poderoso nome de Jesus, eu nasci de novo. Obrigado.